Olá, tudo bem? Nesse vídeo começamos a análise do direito internacional privado. Esse importante ramo que tem por objeto principal a análise das normas que devem ser aplicadas em caso de conflitos de leis no espaço. Trago um conceito da doutrina que nos diz que direito internacional privado é o ramo do direito que estuda as normas que regulam os conflitos de leis no espaço, em relações jurídicas com conexão internacional, determinando qual direito aplicável a essas relações, que poderá ser tanto o direito nacional como o direito estrangeiro. Pois bem, a própria nomenclatura direito internacional privado sofre uma interessante crítica, porque para parte da doutrina não estamos diante do direito, mas de um sobredireito, de um metadireito, ou seja, o direito internacional privado não tem por objeto principal as relações jurídicas, a solução de litígios, mas sim a análise de qual norma deve ser aplicada para a solução dos litígios. Então, estamos tratando de normas sobre normas. Também não seria internacional, uma vez que boa parte da fonte utilizada é o direito interno. A exemplo do nosso ordenamento jurídico, onde a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é a fonte principal do nosso estudo. E também não seria privado, uma vez que estamos diante de normas cogentes, não são normas como as do direito privado, que podem ser ajustadas, negociadas pelas partes. Pelo contrário, são normas de ordem pública, segundo as quais o direito, uma vez determinado, deve ser aplicado, ainda que o estrangeiro, em território nacional. Então, apesar da consagração do termo direito internacional privado, é importante estar ciente dessa interessante crítica acerca dessa nomenclatura. Bom, e qual que é o objetivo imediato do direito internacional privado? É justamente essa harmonização das decisões judiciais, evitar conflitos entre jurisdições. E o objetivo, melhor dizendo, imediato ou indireto, por consequência, é justamente a solução de litígios. Uma vez determinada qual norma será aplicada, uma vez sabida qual jurisdição deve ser aplicada, então a solução do litígio surge como consequência inevitável. E o objeto de estudo, qual o conteúdo do direito internacional privado? Bom, nós temos alguns entendimentos. De acordo com a doutrina alemã e também a italiana, esse objeto ele está limitado apenas à questão de conflito de leis no espaço. Já a doutrina anglo-saxã, além dessa questão de solução de conflitos de leis no espaço, também seria objeto do direito internacional privado análise de conflito de jurisdições. E é importante aqui fazer a diferenciação. Conflito de jurisdição diz respeito a qual jurisdição estatal é a competente para análise do caso. E quando o conflito de leis no espaço diz respeito sobre qual ordenamento jurídico deverá ser aplicado. Então é possível, por exemplo, na questão sucessória, a lei estrangeira ser aplicada no Brasil. Exemplo, sabemos que a lei que rege a sucessão é a lei do domicílio do decujus, do último domicílio do decujus. Então, eventualmente, alguém que tivesse domicílio, por exemplo, na Argentina e possuía bens imóveis no Brasil, para o inventário desses bens imóveis, nós temos no CPC que a competência absoluta é da justiça, da jurisdição brasileira, para análise desse inventário envolvendo bens imóveis. Porém, o direito que será aplicado, ou seja, nesse conflito de leis no espaço, a nossa norma determina que será aplicada a norma argentina. Olha que interessante. Então, nós temos essa compreensão da doutrina inglesa.
A doutrina francesa amplia ainda mais o objeto de estudo do direito internacional privado. Então, nós temos, além da questão de conflitos, tanto de jurisdições como de leis no espaço, também questões de nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, direitos adquiridos no exterior, também colaboração entre as jurisdições, tudo isso fazendo parte do direito internacional privado. E a nossa doutrina? A doutrina brasileira, apesar de alguma divergência, ela se aproxima da doutrina francesa, tendo por objeto do direito internacional privado uma gama que vai além da mera análise do conflito de leis no espaço. Pois bem, quais são as fontes do direito internacional privado? Aqui não temos grandes novidades. A fonte é a lei, né? Temos as leis. No caso do Brasil, nós temos a LINDB, como já foi dito, como uma norma muito especial para o estudo desse ramo do direito. A LINDB, que é justamente um decreto-lei, e foi alterado pela Lei 13.655 de 2018. Então, nós temos a seguinte organização da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No artigo 1º ao artigo 6º, temos alguns princípios e regras sobre aplicação de normas acerca de vigência, revogação, repristinação. A partir do artigo 7º, até o artigo de número 19, nós temos o tratamento do direito internacional privado. A partir do artigo 20, que foi incluído do artigo 20 até o artigo 30, esses foram incluídos em 2018, que tratam de outros ramos do direito que não nos interessam agora. Para a nossa matéria, direito internacional privado, é importante o artigo 7º até o artigo 19, ok? E a Constituição, por óbvio, é nossa fonte, muito embora ela não adentre em muitas questões, mas temos, por exemplo, no rol do artigo 5º, o inciso 31, que traz uma determinação acerca, por exemplo, da questão sucessória. Diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ok? Então, um exemplo na nossa Constituição Federal. Por óbvio, tratados também são fontes. Eu posso citar aqui a Convenção Interamericana sobre as Regras Gerais de Direito Internacional Privado, internalizado pelo Decreto 1979 de 96, a jurisprudência, que ainda não tem tanta força nesse ramo do direito, a doutrina, de grande importância, e os costumes também de grande importância. Pois bem, nessa questão do conflito de leis no espaço, nós precisamos entender o que é uma relação jurídica com conexão internacional, o que é uma norma de conexão, o que é um elemento de conexão. Vamos lá. Então, quando o julgador está diante de uma relação jurídica com conexão internacional, ou seja, essa relação jurídica que envolve possibilidades de aplicação de ordenamentos jurídicos de estados diferentes, ele precisa, então, primeiramente, decidir qual ou descobrir qual a norma que deve ser aplicada. Então, ele precisa recorrer à chamada norma de conexão, norma indireta. Então, primeiro ele descobre a norma que deve ser aplicada para, em segundo momento, aí sim, trazer a solução para o caso concreto, dar uma solução para o litígio. Mas para isso ele precisa da chamada norma indicativa ou norma de conexão ou norma indireta. O que seria isso? É justamente a norma que explicita qual a questão a ser aplicada, qual a resposta para a questão trazida, ok? Então, por exemplo, nós temos o artigo 7º da LINDB, que vai dizer que em questões envolvendo família, personalidade, nome, deve ser aplicada a lei do domicílio, ok? Então, uma norma de conexão é essa norma que traz essa resposta. E a norma de conexão, por sua vez, possui dois elementos, ou melhor, ela possui duas partes: o objeto da conexão e o elemento de conexão.
O objeto de conexão é justamente a matéria tratada por essa norma. Então, pode ser uma norma de conexão que cuida da questão de direito de família, ou de uma questão de direito sucessório, ou uma questão de direito contratual, ok? Esse seria o objeto dessa norma de conexão. E temos também o elemento de conexão, que é o mais importante aqui, que é o critério utilizado pela norma indireta. Então, essa norma de conexão possui um objeto de conexão e um elemento de conexão. Então, voltando no exemplo do artigo 7º da LINDB, diz que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, sobre o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, veja bem que aqui nós temos por objeto de conexão o direito de família, o nome, direito de personalidade, o direito que cuida do começo e do fim dessa personalidade. Mas o critério, é importante se atentar a isto, o elemento aqui é o domicílio da pessoa. E esse, eu já adianto, que é o principal elemento de conexão no nosso ordenamento jurídico, o domicílio da pessoa. Ok? Entendido que é uma norma de conexão, o que são as suas duas partes, o objeto de conexão e o elemento de conexão, vamos adiante. Para encerrar esse vídeo, eu trago aqui os principais elementos de conexão, ou seja, os principais critérios utilizados para solucionar qual norma deve ser aplicada. Então, a nacionalidade, ou conhecida pelo termo latino lex patria, historicamente foi mais utilizada durante muito tempo, mas vem sendo cada vez menos utilizada. Então, a nacionalidade não importa muito no atual contexto, até porque com a globalização nós temos, por exemplo, no Brasil, cidadãos de várias nacionalidades. Então, imaginemos que alguém que mora e viva no Brasil há anos celebre um contrato de consumo, por exemplo, um contrato de locação, por exemplo, e pelo simples fato de ser, por exemplo, boliviano, aplicar-se a lei boliviana. Então, perceba que, ou pelo simples fato de ser argentino, se aplicar a lei argentina no que diz respeito à sua capacidade civil. Então, a nacionalidade ela não tem sido o principal elemento. O domicílio, como dito, já é o principal, ou conhecido também como lex domicili. Temos a lex rei citi, que é o local onde situados os bens. Então, no contexto do conflito de jurisdições, é um importante elemento para se determinar a competência. A lex loci actum, ou também lex regi actum, ou lex loci contractus, que nada mais é do que o local onde é celebrado o contrato, onde foi praticado o ato. Outro elemento é a lex loci executionis ou lex loci solutionis, ou seja, a lei de onde será cumprido ou executado o contrato. Lex loci delicti commissi, ou seja, o local onde foi praticado o ato ilícito. Temos ainda lex damini, ou seja, lei de onde ocorreu o dano. Temos a lex voluntatis, ou seja, a lei de acordo com a autonomia da vontade, apontada pelas partes. O que nós já vimos não é a regra, porque no direito internacional privado estamos diante de normas cogentes. E a lex fori, que é a lei do local onde está sendo processada a demanda. Então, são exemplos de elementos de conexão. Lembrando que a lei do domicílio, a lex domicili, é a mais utilizada pelo nosso ordenamento como critério para se aferir qual norma a ser aplicada. Ok? E com isso nós concluímos essa breve introdução sobre o direito internacional privado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo, comentá-lo, os seus comentários são muito bem-vindos, e também compartilhá-lo, ok? Então até o nosso próximo vídeo.